A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto da leitura bíblica diária e nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. Nós estamos agora no capítulo de número 7. E Deus tem falado conosco de uma forma especial desde lá do início do Velho Testamento. Estamos estudando o Velho Testamento porque nós já estudamos o Novo e tudo está disponível no nosso canal do YouTube. Basta você entrar no nosso canal IEPBC Brasil e você vai ter acesso a todos esses livros do Novo Testamento e agora estamos aqui no Velho Testamento. Então nós já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, já estudamos Josué, já estudamos o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. E agora nós estamos aqui no capítulo de número 7. Estudamos também Juízes, né? Evidentemente. Então, meus amados irmãos, eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, pela confiança. Quero agradecer à pastora Loide, que é a nossa pastora presidente, que Deus possa abençoá-la de uma forma toda especial. E também quero agradecer a você que tem escutado diariamente os nossos estudos, seja através do nosso canal do YouTube, seja através dos grupos de WhatsApp. E eu tenho certeza que nós estamos crescendo a cada dia. E nós, então, vamos recapitular um pouquinho do que estudamos no capítulo 6. Foram 3 áudios. Nós estudamos que Davi, no seu primeiro ato como rei de Israel, quis trazer a arca para Jerusalém, porque Jerusalém iria se tornar o centro religioso ali de Israel. E a palavra do Senhor diz que ele traz essa arca e no seu primeiro momento, na sua primeira tentativa, algo acontece. Porque um homem chamado Uzá, filho de Abinadab, que estava cuidando da arca, estava morando na mesma casa por 20 anos, ele colocou a arca juntamente com alguns homens, Aiô, é o que a Bíblia cita, sobre uma carroça. E a palavra do Senhor diz que os bois, em algum momento do trajeto, tropeça, essa arca está caindo, e aí a palavra do Senhor diz que Uzá toca nessa arca, imediatamente ele cai morto. A título de exemplo, para mostrar que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Isso serviu de lição e Davi aprendeu. Ele para na hora e ele fala: como eu poderei transportar a arca da aliança? Então ele para e essa arca vai para a casa de Obed-edom. Ali Obed-edom diz que ele é abençoado, a família dele é abençoada, porque a arca simplesmente simbolizava a presença de Deus. Então Obed-edom foi muito abençoado. E Davi soube desta bênção, e Davi, depois de 90 dias, 3 meses, resolve trazer esta arca, só que agora, segundo 1 Crônicas, capítulo 15, se eu não estou enganado, ele conserta, ele faz todas as coisas conforme a palavra do Senhor manda, e ele então chama os levitas do grupo, da tribo de Coate, e aí dos coatitas, os levitas vêm e simplesmente conseguem trazer aquela arca de forma correta, como mandava o script. E aí ele consegue guiar esta arca com muita alegria, com muita dança, com muito regozijo, e essa arca então é colocada em Jerusalém. E aí nós explicamos isso em 3 áudios. Se você por acaso quiser ouvir, caso não tenha ouvido, basta entrar no nosso canal do YouTube, EPBC Brasil, coloca lá na playlist 2 Samuel e você vai ter acesso lá aos 3 últimos áudios. Se quiser ouvir os 5 primeiros áudios com a nossa pastora Vera Lúcia, está tudo aí para você ser abençoado. E quando nós chegamos aqui em 2 Samuel capítulo 7, nós temos a promessa de Deus a Davi. Esse capítulo, irmãos, esse capítulo de número 7 é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia.
Quando você abre a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 7, você tem que entender que é um dos capítulos mais importantes de toda a palavra do Senhor. Nesse momento, Deus faz uma promessa a Davi, que através da sua linhagem real, virá um futuro rei que construirá o reino de Deus aqui na terra e estabelecerá o reino eterno. E esta promessa foi prometida a Davi. Esta é a promessa messiânica prometida a Davi. Então, segundo Samuel, começa da seguinte forma. Versículo 1. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele estava no seu palácio, a Arca da Aliança estava em uma tenda, Deus havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, tinha vencido os filisteus e vários outros povos. Aí a Bíblia diz no versículo 2 que certo dia ele disse ao profeta Natã. O profeta Natã vai começar a ser mencionado aqui no livro de 2 Samuel. É a primeira vez que é feito aqui referência a Natã. Os reis, meus amados irmãos, sempre tinha um profeta como conselheiro. Então, o profeta Natã era o conselheiro do rei Davi. Todas as decisões, alguma coisa difícil, o que tinha que acontecer mais ou menos, tudo passava ali pelo profeta. E o profeta, à luz da palavra de Deus, de forma espiritualmente falando, ajudava o rei em várias decisões. Aí Davi chega ao profeta Natã como um conselheiro e ele fala: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ou seja, eu estou morando num palácio riquíssimo, num palácio maravilhoso, num palácio cheio de riqueza. Como que a arca de Deus fica numa simples tenda? Eu estou lendo na Nova VI, e a Nova Versão Internacional, no seu capítulo 2, fala simples tenda, uma tenda simples. E aí no 3, Natã fala assim: Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Então Natã falou uma palavra precipitada. Ele falou sim o que estava em seu coração, mas ele não consultou ao Senhor para falar isso. E ele então, assim, de supetão, de forma espontânea, de forma rápida, fala: faz, meu amigo, faz o que estiver na sua mente. Está na sua mente construir então um templo? Está na sua mente colocar a arca da aliança, construir um templo para que ela fique abrigada? Faça, o Senhor está contigo. E a Bíblia diz no versículo 4 que naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, o texto está aí na tela. Se você quiser acompanhar aí na sua tela do smartphone, da TV, o texto está aí na tela. E aí o versículo 5 fala: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Ou seja, por que essa preocupação agora, Davi? Em outras palavras, você construirá uma casa para eu morar. Eu não preciso morar em uma casa. Eu tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. E no 7 ele fala: por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Em outras palavras, você tem um objetivo. Eu te tirei de lá
para fazer uma obra. Você não vai substituir Saul para fazer o que quer. Eu tenho algo para ti. Quando Saul pecou, quando a Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter tirado Saul do trono de Israel, quando Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, e quando chega lá em Jessé, vai passando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e aí quando acaba todos, o Samuel fala assim, não tem mais nenhum. Acabou, Jessé, não tem mais nenhum filho seu? Ah, tem um jogado lá, cuidando das ovelhas. Pois chame, peça para vir. E quando chegou ali, Samuel sabia que Davi seria o rei de Israel. Então, no versículo 9, o Senhor fala para Davi, sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto aos homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, Davi, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. E aqui nós descobrimos, nós vamos ver que foi Salomão o escolhido. E o 13 diz: será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então, meus amados irmãos, o significado de 2 Samuel 7 fala a respeito da aliança do Senhor com Davi e a oração de Davi. Quando Davi expressou o seu desejo de edificar a Deus uma morada simbólica permanente, Deus o lembrou através do profeta Natã que o Deus de Israel, o Senhor, não estava limitado a uma terra ou um lugar. Por essa razão, sua morada simbólica havia sido uma tenda, algo móvel, e que poderia ser montado em qualquer lugar. No entanto, como o povo de Israel não estava espiritualmente em uma condição em que o ideal para eles pudesse funcionar, Deus permitiria que construísse o templo, assim como ele havia prometido que ele estabelecesse a monarquia. Mas a construção do templo não era de importância imediata. Existem, meus amados irmãos, prioridades. Aqui não era uma prioridade. Deus estava mais preocupado que a casa de Davi fosse firmemente estabelecida, referindo-se não ao seu palácio, mas à sua dinastia. Dinastia, irmãos, é o período de sucessão que reis e rainhas pertencentes a uma mesma família permanecem no poder. A palavra dinastia tem origem no termo grego dinasteia, que significa poder, senhorio e comando. O conceito de dinastia remete para soberanos que pertencem à mesma família. Na dinastia, o poder é transmitido por hereditariedade, podendo a mesma família permanecer no trono durante séculos. A dinastia é perpetuada pela escolha do sucessor do trono, que automaticamente passa para o filho primogênito do rei. Isso é uma dinastia. Só que a dinastia aqui era uma dinastia muito mais grandiosa. Está falando de algo eterno, uma coisa que serviria para
toda a eternidade. Então nós estamos falando de quê? Que Davi teria uma linhagem de descendentes reais que governaria geração após geração em Israel. Então você já ouviu a expressão Jesus, filho de Davi? É aqui que começa essa história. É aqui no capítulo de número 7. No capítulo de número 7 começa essa história. Porque nesse momento Deus faz uma promessa a Davi, que através da sua linhagem real virá um futuro rei que construirá o reino de Deus aqui na terra e estabelecerá o reino eterno. Então, irmãos, Jesus, filho de Davi, é o que nós vamos estudar, é o que nós vamos aprender. O estabelecimento de Davi como rei de Israel foi incrível o suficiente, mas até isso parecia uma coisa pequena em comparação com a dinastia permanente que Deus agora lhe prometera. Assim, profundamente humilhado, Davi mal sabia o que dizer. Ele só podia louvar a Deus por tudo o que havia feito, tanto por Davi pessoalmente, quanto pelo povo de Israel como um todo. Davi orou para que Deus cumprisse sua promessa e que seu povo nunca deixasse de louvá-lo. A oração nós vamos comentar no áudio de amanhã. Então, irmãos, Davi, aqui no capítulo de número 7, ele recebe esta palavra através do profeta Natã de que Deus iria estabelecer uma dinastia. Então Jesus era chamado filho de Davi, porque era descendente de Davi e herdeiro da promessa de Davi. O mais viável, o mais lógico, era falar Jesus filho de José, porque nós sabemos que Maria era uma virgem. Maria estava noiva, não tinha ainda tido relações sexuais com José. O anjo aparece, os irmãos sabem de toda essa história. E aí a lógica era Jesus, filho de José. Só que até José era filho de Davi, nós vamos ver aqui. Então, irmãos, Jesus era chamado filho de Davi, porque era descendente de Davi. Jesus era filho de Deus, mas ele se tornou homem. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se homem. Na condição de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, como homem, ele era descendente do rei Davi. Então, Jesus, ele se tornou homem, 100% homem, sentia frio, sentia fome, sentia sede, ele era 100% homem. Em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4 diz, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, irmãos, olha que interessante. Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. 1000 anos antes de Jesus. Então, quando as pessoas chamavam Jesus filho de Davi, era com sentido de descendente. Descendente. José, o pai de Jesus, no caso aqui, marido de Maria, pai adotivo, né? Porque Maria não conheceu o homem para gerar Jesus. Maria não precisou de homem para gerar Jesus. O que foi gerado em Maria foi pelo Espírito Santo, é o que diz a Bíblia. Então José, o pai de Jesus, também foi chamado filho de Davi, com esse mesmo significado. Então até José foi chamado filho de Davi. Qual o significado? Qual o sentido? Sentido de descendente. Olha o que diz Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, enquanto estava na terra, Jesus era considerado filho de José. Como José era descendente direto do rei Davi,
Jesus também tinha o direito de ser reconhecido como descendente de Davi. Até o anjo Gabriel reconheceu que, em termos humanos, Jesus era descendente de Davi. Olha o que diz Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Então, esta aliança do capítulo 7 foi algo para toda a eternidade, algo para toda a vida, uma dinastia eterna, uma dinastia para toda a vida. Então, meus amados, quão importante é o capítulo de número 7 de 2 Samuel. Capítulo 7 do livro de 2 Samuel é de suma importância. É um capítulo chave na história bíblica. Esta aliança feita, embora não apareça aqui a palavra aliança no texto, mas esta aliança de forma explícita, eu estou dizendo, não tem a palavra aliança de forma explícita aqui nesse texto, mas foi feito sim uma aliança. Isso você pode comprovar em Salmos, capítulo 2, Salmos 72, Salmos 132, Salmos 145, Isaías capítulo 11, Ezequiel 34. Então você pode acompanhar depois esses textos complementares da palavra de Deus. Então, meus queridos, é daqui que sai a expressão Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Tem até um hino bonito, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o cego Bartimeu usou essa expressão. Então, meus amados irmãos, vou parar por aqui porque o meu tempo se esgotou, mas amanhã nós vamos continuar. Amanhã nós vamos continuar falando sobre esse texto, sobre esse tema. E amanhã nós vamos continuar falando do capítulo 7, mostrando qual é a importância do título Filho de Davi. Tá certo? Então que Deus possa te abençoar nesta quinta-feira maravilhosa. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Amém.